Graça e paz, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre números 27. Me perdoe que estou um pouquinho fanho, mas vai dar tudo certo. Números 27, um texto muito interessante, tem duas partes, né? Ele vai falar da coragem diante de Deus e sobre transição de propósito. É o capítulo em que 5 mulheres elas se levantam para reivindicar uma promessa e Deus se mostra um maravilhoso ouvinte. E Deus as escuta. Eu acho muito lindo quando uma pessoa é um bom ouvinte, quando a pessoa escuta verdadeiramente a outra pessoa. E tem também a parte, aqui desse capítulo, né, quando muda o tema, que Moisés passa o bastão da liderança para Josué. Josué é um homem escolhido para continuar a jornada até a Terra Prometida. Então, antes de começar a gente mergulhar aqui nesse capítulo, já se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, ativa o sininho, compartilha essa palavra. Tem o nosso Instagram também de evangelismo, que é @evangelismo com coragem. Tem o @Luiz Carvalho Pro, para você falar comigo direto e simbora. O capítulo começa com uma cena muito inesperada. Aqui, nos versículos 1 e 2, a gente vê 5 mulheres. E uma delas, apesar de ser mulher, tem o nome do meu filho homem, que é Malá, Noá, né? Meu filho chama Noa, Hogla, Milca e Tirza, né? Então elas se aproximam de Moisés, o sacerdote Eleazar, e de toda a congregação fazendo um pedido. O pai delas tinha morrido no deserto e não tinha filhos homens. E a regra naquela época é que as heranças elas só passavam de pai para filho homem. Mas essas mulheres, movidas por fé e por senso de justiça, elas se colocaram diante da tenda da congregação e disseram o que está escrito aqui no versículo 4. Olha, porque o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. E aí Moisés escuta isso atentamente também e leva o caso para o Senhor. E o Senhor responde. E essa resposta muito interessante e muito justa, na minha opinião, está aqui no versículo 7. Está escrito assim, as filhas de Zelofeade têm razão, Moisés. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas e lhes passará a herança do pai. Então olha só que poderoso, Deus confirma a voz dessas mulheres. Elas quebram uma tradição injusta e se tornam símbolo de fé, ousadia e agora de direito espiritual. E aí a partir delas, Deus vai estabelecer uma nova lei sobre herança, garantindo justiça a partir de agora para as futuras gerações. Bom, aí o capítulo segue, e logo depois o foco muda e o Senhor vai falar com Moisés nos versículos 12 e 13, que está assim, Moisés, disse o Senhor a ele, suba esse monte da serra de Abarim e veja a terra que dei aos israelitas. Depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo como seu irmão Arão. Então esse aqui é um momento de transição. Moisés entende que a sua missão está chegando ao fim, mas o coração dele revela o que era ser um verdadeiro líder. Então, em vez de pedir mais tempo, Moisés ele ora por um sucessor e isso está registrado aqui no versículo 16, vamos ver? Que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder dessa comunidade. E aí Deus responde no versículo 18, mostrando quem deveria ser esse novo líder. Tá aqui, Então o Senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Moisés então unge Josué diante do povo todo, e o propósito dos israelitas continua. Então, gente, esse capítulo intenso aqui de Números 27, ele traz muitas lições para a gente, lições para a vida de hoje. Eu sempre procuro trazer algo relacionado à nossa vida de hoje. 2 lições que eu percebi aqui. Primeiro, Deus ouve quem se levanta com fé e com justiça. Tem no caso aqui, que a gente leu no começo do capítulo. As filhas de Zelofeade, elas lembram a gente que a fé e a coragem, elas podem mudar até mesmo as leis e, claro, também mudar até os destinos, como aconteceu com ela e toda a descendência. E também a gente viu também que a sucessão ela é espiritual, não é política. Deus escolheu Josué não por aparência, mas porque o Espírito de Deus já habitava nele. Então Deus se agrada daqueles que têm um coração voltado a ele. Então nesse capítulo de Números, Deus mostra que ele é justo e ele é fiel em todas as gerações. As filhas de Zelofeade provaram que fé e coragem podem abrir portas que estavam fechadas, mudando até mesmo a lei. E Moisés ensina pra gente que o verdadeiro líder é aquele que prepara o caminho
para continuar o chamado. Josué recebeu a unção e a promessa de Deus não foi interrompida. Então, se essa palavra falou com você, comenta aqui: Senhor, eu quero viver com coragem e com fidelidade até o fim. E se lembre, amanhã, às 5 horas da manhã, eu te espero no 5 a.m., aquele nosso tempo maravilhoso de oração, de revelação, de presença, que o Espírito Santo, ele sempre fala conosco. Nesse dia, a gente entrega as primícias do nosso dia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.